Olá, galerinha Yogi, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer 5 dicas de leitura sobre histórias infantis que falem da Índia. Então eu estou respondendo uma pergunta que quem me mandou foi a Sandy Richer Bertoni. A Sandy mandou assim para mim: Oi Cíntia, boa tarde, tudo bom? Vejo seus vídeos no YouTube e as histórias bacanas que você conta. Obrigada! Gostaria de saber quais livros infantis você recomenda sobre histórias da Índia. Gratidão! Então, respondendo a Sandy e outras pessoas que também já me pediram dicas de leitura sobre livros infantis falando sobre a cultura indiana, eu fiz então um top 5 com livros que eu gosto bastante de trabalhar nas aulas de Yoga Kids. Em quinto lugar, então, eu trouxe esse livro aqui, que eu gosto bastante, que ele se chama O Homem que Contava Histórias. Ele é da editora Brinquebook, da Rosane Pamplona e da Sônia Magalhães. Esse livro ele é de 2005, mas teve outras tiragens em outros anos também, outras reimpressões. Esse livro, na verdade, ele conta histórias de várias partes do mundo, tá? E ele tem 4 histórias da Índia, tá? Então ele tem histórias da cultura, da tradição persa, do Japão, da tradição sufi, China, Brasil, judaica, e traz 4 histórias então da Índia. Algumas delas já tem aqui no canal, já contei aqui algumas dessas histórias. Eu acho bem interessante esse livro, ok? Minha próxima dica de leitura, então, já realmente dentro do yoga, é esse daqui, Yoga com Música, que é da Cris Pitanga, com ilustrações da Lígia Miragaia, da Onisciência Educação para a Paz, ok? Esse livro, na verdade, ele não é um livro de histórias, tá? Ele é um livro que traz música, a letra das músicas, até aqui no fim tem o CDzinho, tá? Com as faixas, são 14 faixas de músicas para trabalhar durante as aulas de yoga. E aí tem a letra da música e tem um guia comentando sobre a importância da postura e a condução também das posturas. Tem ilustrações lindíssimas. As músicas são também muito legais, então é um outro livro que eu super indico sobre cultura indiana. Em terceiro lugar, vem esse livro aqui que eu amo de paixão, que é o Vamos Brincar de Estátua, Yoga para Crianças, da Márcia De Luca e da Lúcia Barros, com ilustrações da Bruna Assis Brasil. Esse livro ele foi editado pela Companhia das Letrinhas. E esse livro é uma lindeza pura. Eu super recomendo ele para quem tem criança que pratique yoga, instrutores de yoga que trabalhe com qualquer público. Ele é um livro lindíssimo. Além das ilustrações serem belíssimas, mais algumas aqui. Esse livro ele explica, conta cada postura através de uma historinha. Então, é a montanha atada, a árvore vriksha, o triângulo tricona, o camelo ustra, a vaca malhada go, a ponte setu, o leão sinha, o sol súria. E além de falar sobre as posturas, também fala sobre os yamas, niyamas, que é super importante trazer essa discussão também para as aulas de yoga e para as crianças. Então explica certinho cada uma desses itens. Olha só, fica super fácil ensinar yoga e até reforçar o que se aprende nas aulas de yoga quando a criança tem esse tipo de material em casa. Então é um livro belíssimo. Aqui a história do Surya.
E aí depois da história sempre mostra como é a condução das posturas. Então ele é um livro muito legal, não só falando sobre a cultura indiana, mas sobre a prática do yoga também. Outro livro, que aí eu coloquei em segundo lugar, embora seja muito difícil colocar assim em rankings, né? Mas eu trouxe esse livro aqui, que é um dos primeiros livros que eu comprei quando comecei a trabalhar com yoga para crianças, que é Histórias Ilustradas da Índia. E ele é um livro assim belíssimo, ele é bem grossinho, ele tem 256 páginas, tá? Ele é de capa dura, é um acabamento assim maravilhoso. Ele é das edições Usborne. Tá? Esse livro eu acho ele muito interessante, assim, eu coloquei ele em segundo lugar, pelo motivo que ele traz muitas lendas indianas, tá? Diretamente, então traz também muitos personagens da cultura indiana, traz lendas que explicam alguns fenômenos da natureza. Então eu acho assim ele bem interessante no sentido de realmente inserir a criança, até o adulto que esteja lendo, no contexto realmente da Índia. Então todas as ilustrações são com roupinhas assim da Índia, ambientado em locais da Índia. Então eu acho ele assim muito rico por esse motivo. A fonte é muito gostosinha de ler, bem tranquila, tá? As folhas também são de material excelente, então é uma preciosidade, eu adoro esse livro. A única ressalva que eu vou colocar é que muitas das histórias que tem aqui, elas são um pouco longas, então dependendo da faixa etária da criança que for ler, talvez ela tenha dificuldade. Então, dependendo da idade da criança, pode ser que ela tenha alguma dificuldade em ler sozinha, precisa de um acompanhamento do adulto, tanto na leitura como talvez na própria interpretação da história. Algumas dessas histórias que tem nesse livro aqui também já tem aqui no canal, então quem quiser acompanhar, uma das histórias que tem aqui no canal que está nesse livro é O Maior dos Banquetes, ok? Mas é um livro assim que eu adoro, além de ser lindo, ok? Então, chegando agora no top 1 dos livros indicados, na verdade é um top 1 com 2 livros, tá? Então eu burlei as regras um pouquinho, porque são 2 livros que são da mesma coleção, e eu gosto muito, acho que os 2 são bem interessantes para trabalhar a cultura indiana com crianças. Então, o primeiro que eu vou falar é esse daqui, das 14 Pérolas da Índia, tá? E as 14 Pérolas Budistas, ok? Eu não consegui separar esses 2 livros porque eu acho que um complementa o outro muito, além de ser, eles são da mesma coleção, são do mesmo autor, do mesmo ilustrador. William Bremen e Onit Zimmerman foi quem escreveram e ilustraram o livro, da editora Escarlate. Tá? Também tem historinhas desses livros aqui no canal, depois podem conferir. O 14 Pérolas da Índia, eles são então 14 contos que trazem histórias da Índia. Tá? Algumas são lendas bem conhecidas, outras não são muito conhecidas, ou então nós não sabíamos que a origem dessas lendas são da Índia. Então é bem interessante, são histórias curtinhas, as ilustrações são lindas, adoro também essas ilustrações, são bem divertidas as ilustrações e as histórias também. Elas são curtinhas e quase todas têm um toque de humor e uma mensagem também. Todas elas transmitem também algum ensinamento. Então eu acho assim, esse livro muito interessante.
Então, aqui no fim do livro, 14 Pérolas Budistas, tem ainda um anexo, tem uma parte no final que explica um pouquinho da história do budismo, o que é o budismo, também para contextualizar a criança sobre o que é essa filosofia, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu trouxe essas dicas de leitura, que eu sou apaixonada pela literatura infantil e pela cultura indiana. E quem tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, quiser colocar nos comentários, mandar mensagem, eu vou respondendo então, ok? Beijinhos de luz, galera! Tchau, tchau!